Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. Aqui nós sempre falamos sobre teologia, sobre Bíblia, fé, religião. Respondemos questionamentos diversos que os amigos nos encaminham. Inclusive, você pode fazer um vídeo com a sua pergunta, com o seu questionamento, e você vai enviar para o meu Instagram. O meu Instagram está aparecendo aí embaixo. Aproveita e me segue lá, @PREleazar. Me segue ali no Instagram e mande a sua pergunta para mim. Se você mandar, eu posso colocar você aqui no canal e responder o seu questionamento, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado. Muitas pessoas pediram para mim, pastor, fala sobre esse tema, fala sobre isso, fala sobre esse ocorrido. Então nós vamos tratar do assunto do pastor que declarou-se bissexual na Alemanha e como que a igreja tem reagido a isso. E aí muita gente me pediu, pastor, por favor, fala sobre esse tema. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Você fica até o final do vídeo e compartilhe com aqueles seus amigos que também precisam ouvir sobre este tema. Muito bem, como eu disse, esse é um tema bastante delicado. Muita gente me pediu para falar sobre ele e olha, eu recebi não menos de 50 mensagens de pessoas em diversos locais das minhas redes sociais solicitando, pastor, você viu isso? Pastor, você viu isso? Pastor, o que você teria a dizer sobre este assunto? E aí, pastor? Fala sério, pastor. E eu resolvi gravar esse vídeo agora. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que só agora? Por que depois de tanto tempo? Eu queria que você entendesse uma coisa. O canal Fala Sério Pastor, ele não tem a proposta de ser o porta-voz da Igreja Adventista, o porta-voz oficial da Igreja Adventista, tá? Então, quando acontece alguma coisa, quando tem alguma situação, não espere que esse canal seja o primeiro a vincular as notícias, até porque a proposta, na realidade, desse canal, como eu disse na parte introdutória, é responder questionamentos bíblicos, falar sobre teologia, perguntas que as pessoas tenham acerca de dúvidas bíblicas, teológicas, e também, eventualmente, nós respondemos alguns vídeos na internet que atacam a nossa fé ou algum princípio bíblico, né? Então, o canal Fala Sério Pastor não tem a proposta de ser aquele canal que vai ser o canal de notícias da Igreja Adventista, tá? Então, não é o Fala Sério Pastor News. Esse canal aqui tem uma proposta diferente. Mas, como todo mundo mandou essa pergunta para mim, muita gente pediu para eu comentar o assunto, entretanto, só resolvi gravar o vídeo depois que a igreja já se posicionou, depois que a igreja já emitiu seu parecer, depois que a igreja oficialmente já deu o seu posicionamento, e eu vou apenas ler para vocês o posicionamento da igreja, qual foi a postura que a igreja assumiu diante do ocorrido. É simples. Então, no meu canal, a gente não vai debater o assunto, a gente não vai fazer um histórico do assunto, a gente vai apenas transmitir para você. Por quê? Porque talvez muitos dos que pediram para mim tenham apenas a versão inicial do assunto, tem apenas a parte inicial do tema, mas não tem o que a igreja fez na sequência, não tem o posicionamento oficial, então eu apenas vou trazer este posicionamento oficial. Uma outra razão por que eu estou gravando esse vídeo é porque, de fato, esse assunto tomou proporções assim, maiores. Inclusive canais inimigos da igreja, né, Adventista do Sétimo Dia, alguns canais de pessoas que gostam apenas de difamar, já fizeram vídeos criticando a nossa igreja e de maneira muito imparcial, né, citando apenas um lado do assunto, citando apenas a parte, realmente, como disse, a parte inicial desse assunto, sem mostrar de fato as resoluções tomadas pela igreja de maneira oficial. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Muito bem, antes de eu ler para vocês as resoluções da Igreja Adventista de maneira oficial acerca deste assunto, eu gostaria de contar uma história para você que aconteceu há muitos anos atrás, Em uma igreja simples, uma igreja pequena, não era uma igreja muito grande, havia um rapaz que ele tinha muita condição financeira, ele era, assim, uma pessoa de um elevado poder aquisitivo. E na empresa dele, basicamente 90% dos membros da igreja eram empregados. Então ele
conseguiu fazer com que praticamente quase todos os membros da igreja estivessem trabalhando para ele na sua empresa. E isso era, assim, louvável, os irmãos ficavam felizes, né, em ter um emprego. Mas acontece que este rapaz, ele cometeu um erro. Ele cometeu um adultério, ele abandonou a sua esposa e estava vivendo com outra mulher. Naturalmente, o pastor daquela igreja, o pastor local, reuniu a comissão para tomar uma atitude baseada na Bíblia, no manual da igreja. Quais são as regras que essa igreja segue com relação a este tema? O que a igreja faz? Então, reuniu-se a comissão para que aquele rapaz passasse por um processo disciplinar. Mas qual não foi a surpresa? Toda a comissão da igreja resolveu que não havia problema e que a igreja não iria disciplinar aquele rapaz. Logo o pastor percebeu, e aqui você já começa a perceber como que a igreja funciona, as leis, as regras, elas vão seguindo uma hierarquia, não é o pastor que chega lá e diz assim, eu vou fazer e está feito. Não, tem uma comissão que avalia, a comissão da igreja local. Então, o pastor reuniu-se com esta comissão, mas a comissão, que era composta pelos membros da igreja local, disse não. E aí o pastor percebeu que o assunto não iria avançar. Aquele rapaz não seria disciplinado, ele estaria em pecado, tudo porque a membresia da igreja, vamos dizer assim, estava presa àquele rapaz. A membresia da igreja tinha uma dívida com ele, todos eram empregados dele. E então ninguém se posicionaria de forma contrária dizendo assim, não, tem que remover, tem que fazer a disciplina dele, ele tem que passar pelo processo disciplinar. Os membros disseram não. E aí o pastor teve que apelar para a instância superior da igreja, a associação. E uma junta que também tem, né, em cada instância da nossa igreja, nós temos uma comissão que avalia as coisas, né, desde a igreja local até a sede mundial da igreja. Não é um indivíduo que chega, toma a decisão e faz as coisas acontecerem. Então, como aquela comissão, vamos dizer assim, estava limitada e até, diria, corrompida pelas circunstâncias, o pastor então comunicou o fato à associação, que reuniu a sua comissão também, composta de membros e pastores. Esta comissão avaliou a situação e foi lá e disciplinou aquele jovem, mesmo que a igreja local tivesse, os membros da igreja local tivessem sido contrários àquela postura, mas a instância superior da igreja tomou as medidas necessárias e aquele rapaz foi afastado. E por que eu contei essa história? Quando em alguma esfera da nossa organização, da nossa igreja, acontece alguma coisa que está fora dos parâmetros bíblicos e também desamparadas do manual da igreja, o manual da igreja tem as regras, as normas que regem a nossa organização. Quando decisões são tomadas, a revelia do que está escrito na palavra de Deus e no manual da igreja, alguma instância superior terá que tomar uma medida para resolver a situação. Muito bem. Há pouco tempo atrás, o pastor Sacha Gunevich, ele declarou em uma de suas mensagens ser bissexual. Isso tornou-se público, tornou-se notório. A esfera da região onde o pastor atuava deu total apoio a ele. A igreja local deu apoio, a associação ali deu apoio e disse, está tudo certo, ele permanecerá como pastor e essa é a resolução que nós tomamos. Entretanto, nós adventistas sabemos quais são as orientações bíblicas em relação a este assunto e nós temos também um manual da igreja. Bom, o assunto então tomou as redes sociais, pessoas começaram a comentar, e agora a igreja adventista mudou as suas regras, e algumas pessoas pegam uma situação que é local e elas parecem que conseguem fazer com que essa situação local ganhe proporções assim mundiais. Uma situação que aconteceu aqui, algumas pessoas entendem assim, agora a igreja adventista está agindo dessa forma, e não é verdade. A igreja, de maneira muito sábia, prudente, emitiu uma nota. Só que algumas pessoas também são precipitadas, elas querem assim, aconteceu o fato hoje, daqui a 2 horas já tem que ter a resolução da igreja. A igreja, quando acontece uma situação, ela precisa sentar, avaliar, como disse, com aquela coordenação, com aquele grupo, aquela comissão, avalia-se o caso e dá o seu parecer. E foi o que aconteceu.
Alguns dias depois do ocorrido, a igreja emitiu o parecer que eu gostaria de ler para vocês. Este aqui é o parecer oficial da divisão europeia, tá certo? A divisão ali intereuropeia. A divisão intereuropeia é como se fosse um braço da Associação Geral, a instância máxima da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sede mundial da nossa igreja está aqui nos Estados Unidos e extensões desta sede mundial da igreja vai ganhando, vamos dizer assim, braços, né? Braços em todas as partes do mundo. Na Sul-América, nós temos a divisão sul-americana, que é uma extensão da Associação Geral. Na Europa, nós temos, por exemplo, a divisão intereuropeia. Eu vou deixar no link da descrição, tá certo? Os links daquilo que eu vou ler aqui, para que você possa conferir. Nós temos o posicionamento oficial emitido na língua original e eu vou colocar também o link traduzido para que você possa ler. Posicionamento da administração da divisão intereuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação às declarações de Sasha Guniewicz. O esclarecimento foi publicado pela sede da igreja para toda a Europa. Vamos ver aqui o que a igreja disse de maneira oficial. As declarações públicas do pastor Sasha Guniewicz sobre a sua orientação sexual criaram preocupação significativa entre os líderes e membros da igreja na Alemanha, no território da divisão intereuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e em outros locais. Perguntas foram dirigidas à administração de várias sedes administrativas e à divisão sobre a decisão de Guniewicz e a discussão pública que se seguiu. A administração da Igreja Adventista ali, intereuropeia reconhece que esta é uma questão difícil e delicada que deve ser tratada com cuidado. Para evitar mal-entendidos, nas últimas décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia emitiu vários documentos e declarações oficiais sobre a homossexualidade e o transgenerismo. Inclusive, eu vou ler a declaração oficial emitida pela Igreja Mundial, a Igreja Adventista de forma mundial, sobre isso. Eu vou só terminar de ler as resoluções da divisão intereuropeia e depois eu leio o que a Igreja Adventista tem como voto, tá bom? Também deixarei isso no link da descrição. A administração da divisão intereuropeia enfatiza que apoia e afirma totalmente os estatutos oficiais e a perspectiva bíblica sobre a sexualidade que eles refletem. Então, o que a Igreja Adventista entende? Como que a Igreja Adventista enxerga esse assunto? A administração da divisão intereuropeia enfatiza que apoia e afirma totalmente o quê? Os estatutos oficiais da nossa igreja e a perspectiva bíblica sobre a sexualidade que eles refletem. E aí, o último parágrafo diz o seguinte: tendo ouvido o posicionamento do pastor Sasha Guniewicz, bem como suas várias declarações públicas, lamentamos que ele promova abertamente pontos de vista que minam e contradizem a posição da Igreja. Consideramos que sua rejeição aberta à posição oficial da denominação em nível global o desqualifica para o ministério pastoral. Então, eu vou ler de novo para que você entenda o que eu estou lendo. Consideramos, isso é a divisão intereuropeia afirmando que é um braço da Associação Geral. Consideramos que sua rejeição aberta à posição oficial da denominação em nível global o desqualifica para o ministério pastoral. A administração da divisão intereuropeia trabalhará com a associação, a que ele pertence, não é? Em estreito diálogo com a União da Alemanha para abordar esta questão e reconsiderar o status das credenciais de Guniewicz. Então, a decisão que tinha sido tomada antes, em relação às suas credenciais, etc., aqui a divisão intereuropeia termina dizendo que ela trabalhará em parceria com a associação local e a União, que é a esfera acima daquela associação, que está no norte da Alemanha, porque o fato se deu ali na região de Hamburgo, e diz assim, para abordar esta questão e reconsiderar o status das credenciais de Guniewicz. Agora eu quero ler para vocês
quais são os posicionamentos, quais foram os votos, né, os posicionamentos oficiais da Igreja Adventista citados por esta declaração. Então, eu vou deixar também aí no link da descrição, você pode ler. E aqui, os Adventistas do sétimo dia e a questão da homossexualidade. Diz o seguinte: a Igreja Adventista do sétimo dia reconhece que cada ser humano é valioso aos olhos de Deus e procura ministrar para todos os homens e mulheres no Espírito de Jesus. Também acredita que, pela graça de Deus e através do encorajamento da comunidade de fé, o indivíduo pode viver em harmonia com os princípios da Palavra de Deus. Os Adventistas do sétimo dia acreditam que a intimidade sexual é apropriada unicamente no relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Isso aqui é o posicionamento oficial da Igreja de forma mundial. Isso aqui foi votado pela Associação Geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, pastor, mas se tiver um posicionamento local que se diferencie desse daí que você acabou de ler, está indo contrário ao que a Igreja crê de forma oficial. Ponto. E as medidas serão tomadas nas instâncias superiores, como foi o caso que eu realmente acabei de mencionar, acabei de ler para vocês. Continuando. Este foi o desígnio estabelecido por Deus na criação. As Escrituras declaram, por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por todas as Escrituras, este padrão heterossexual é afirmado. A Bíblia não faz acomodação para a atividade ou relacionamentos homossexuais. Atos sexuais fora do círculo do casamento heterossexual são proibidos pela Bíblia. Levíticos 18, de 5 a 23, e também o verso 26, Levíticos 20, verso 7 a 21, Romanos 1, versos 24 a 27, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Inclusive, eu tenho vídeos aqui onde eu explico esses textos de maneira bem detalhada, de maneira exegética, porque algumas pessoas dizem, não, esses textos aqui devem ser reinterpretados. Parece que toda a parte da Bíblia que as pessoas não concordam, não, vamos reinterpretar. Não, o texto deve ser lido como ele está e deve ser compreendido da maneira como o autor realmente escreveu e pretendeu que chegasse a nós. Continuando, Jesus Cristo reafirmou a intenção da criação divina. Disse Jesus, não é? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Mateus capítulo 19, versos 4 a 6. Por essas razões, os adventistas do sétimo dia são opostos às práticas. Preste bem atenção aos detalhes, para você não falar o que o texto não está dizendo. Os adventistas do sétimo dia são opostos às práticas e relacionamentos homossexuais. Não às pessoas. As pessoas nós amamos. Ok? Os adventistas do sétimo dia se esforçam para seguir a instrução e o exemplo de Jesus. Ele afirmou a dignidade de todos os seres humanos e estendeu a mão compassivamente a pessoas e famílias que sofrem as consequências do pecado. Ele ofereceu um ministério carinhoso e palavras de consolo para pessoas que lutam, embora diferenciando seu amor pelos pecadores de seu claro ensinamento sobre as práticas pecaminosas. Percebeu? O amor de Cristo pelas pessoas em contraste com as práticas pecaminosas destas. Como discípulos, os adventistas do sétimo dia se esforçam para seguir a instrução e o exemplo do Senhor, vivendo uma vida de compaixão e fidelidade semelhante à de Cristo. Bom, estas são as declarações oficiais da Igreja Adventista do sétimo dia. Qualquer coisa que fuja às declarações oficiais não tem o apoio da nossa organização. Nós vivenciamos uma situação em que fugiu deste parâmetro, fugiu daquilo que a igreja acredita, e a instância superior da nossa organização emitiu a nota, emitiu o parecer de maneira sábia, prudente, seguindo aquilo que foi estabelecido como voto pela Igreja Adventista no mundo inteiro. Queridos, é isso. A nossa igreja permanece seguindo os princípios bíblicos, avançando na pregação do Evangelho, lembrando que devemos amar todas as pessoas, independentemente das suas escolhas, das suas opções, lembrando que estas pessoas são importantes para o Senhor Jesus Cristo
mas as práticas pecaminosas, elas são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu queria terminar esse vídeo fazendo menção mais uma vez de uma organização, se eu posso chamar assim, mas de um grupo fantástico que tem desenvolvido atividades assim muito especiais para pessoas que vivem na homoafetividade. Ali na cidade de São Paulo, nós temos o Ministério Amizades Verdadeiras. Meu filho, pastor, ele é homossexual. Pastor, eu mesmo vivencio esta tendência homossexual, eu vivo na prática da homossexualidade, mas eu queria viver na realidade aquilo que Deus espera de mim. Existe algum lugar onde eu possa ter esse apoio? Existe algum lugar onde eu possa buscar orientações bíblicas quanto a este assunto? Nós não estamos falando sobre cura gay, porque o Ministério Amizades Verdadeiras não se propõe a isso, mas ele vai, com certeza, esse ministério vai com certeza ajudar você a enxergar a vontade de Deus para a sua vida. O Ministério Amizades Verdadeiras, ele trabalha em parceria com os familiares, com pais e com a pessoa que vivencia a prática da homossexualidade. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, eu vou deixar também no link da descrição o Ministério Amizades Verdadeiras. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.